O Tribunal de Contas do Estado autorizou uma auditoria para investigar todas as dispensas de licitação no Porto de São Francisco do Sul, de 2019 até abril deste ano. O Grupo ND conversou com exclusividade com a nova diretoria do Porto, que falou em mudanças. Veja. O diretor administrativo e financeiro da SCPar Holding, Joel Alves, que assumiu temporariamente a gestão do Porto de São Francisco do Sul, ao lado do diretor de Assuntos Regulatórios e Jurídicos, Fabiano Ramalho, afirma que todos os contratos com as empresas prestadoras de serviços já estão sendo revisados. Segundo Joel, a dispensa de licitação com a empresa Alfa Imunização, no valor de R$2 milhões, será suspensa para que seja aberta uma licitação, mas ainda sem data para ocorrer. Esse contrato da desatização com a Alfa Imunização, ele deverá ser descontinuado, provavelmente suspenso, porque nós estamos aí lançando um novo certame licitatório para a escolha de fornecedor, e será contratado ainda no curso desse contrato. Então, de maneira que nós vamos necessariamente suspender o contrato com a Alfa para poder usar os serviços do fornecedor escolhido mediante o processo licitatório que está sendo lançado. Um relatório de um conselheiro administrativo do Porto revela que as antigas diretorias tinham conhecimento das irregularidades. A dispensa de licitação com a empresa Alfa Imunização chegou a ser discutida em uma reunião por videoconferência com a diretoria do Porto. Os gestores do Porto, na época, foram alertados da dificuldade para justificar o gasto expressivo de R$2 milhões em um serviço tão pouco comum. Além disso, o Porto não poderia ter utilizado uma notificação de um órgão de controle, se referindo à Anvisa, para justificar a dispensa de licitação durante a pandemia. Sobre os gastos com folha salarial, Joel Alves disse que a criação de novas vagas se justifica pela incorporação do terminal graneleiro, que passou a ser administrado pelo Porto em dezembro do ano passado. Afirmou ainda que um estudo deve ser feito para definir o número adequado de cargos e que vai rever a qualificação profissional das pessoas que ocupam as vagas. O nosso setor de recursos humanos, ele será bastante exigente na apreciação dos currículos que chegarão aqui à empresa para o preenchimento dos cargos. A direção-geral da SCPar exonerou do quadro de funcionários Aline Fernanda Rassi, que fazia o serviço de assessoria de imprensa, depois que a NDTV mostrou que ela foi uma indicação política, recebia cerca de R$10 mil por mês, mesmo sem ter formação acadêmica. Reportagens da NDTV também foram gatilhos para o Ministério Público abrir uma investigação sobre supostas irregularidades em contratos com o Porto, principalmente a dispensa de licitação com a empresa Alfa. O MP solicitou CPFs e CNPJs de empresas que tenham relação com o Porto. Além de fazer o cruzamento de dados, o Ministério Público vai ouvir testemunhas. Não, com certeza o papel da investigação feita pela imprensa, nesse caso da licitação, foi essencial. Até mesmo cabe destacar nesse ponto específico que a denúncia que deu origem a essa investigação no Ministério Público, um dos documentos que instruem essa denúncia é a própria matéria publicada no site da ND+.